Tá. Bom dia, Rosa. Seja bem-vindo a essa casa e sua saudação à população cabense. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, os nossos cidadãos cabenses, né? Bom dia, o pessoal do mundo inteiro. Afinal de contas, todo mundo está nos escutando, nos ouvindo através das redes sociais também. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer é agradecer os presentes que eu recebi do Dia das Mães da Rádio Calhetas, né? Essa blusa maravilhosa. Bacana. Bolsinha. Coloca a moeda, coloca os pendrives. É verdade. Né? Coloca a bolsinha também aqui. A necessaire. Colocar a maquiagem. Amei meu presente, amei essas bolsinhas aqui recicláveis, né? Minha bandeira dentro da Prefeitura do Cabo Santo Agostinho. São duas bandeiras, na verdade. Minha primeira bandeira é a questão da regularização fundiária. Minha segunda bandeira é a questão da limpeza pública, né? Eu sou muito preocupada com a questão da limpeza pública e o Rio Grande do Sul está dando aí um importante elemento que a gente precisa proteger a margem dos nossos rios. Nós precisamos não jogar lixos nos rios, nós precisamos exigir da Compesa o tratamento de nossos esgotos, porque nós, no município do Cabo Santo Agostinho, temos uma dificuldade enorme, nós temos pouquíssimos, nós não temos tratamento de esgoto sanitário. Então, assim, nossa maior riqueza do Cabo Santo Agostinho, sabe qual é? Chama-se o Rio Pirapama. O Rio Pirapama. Então, temos que ter orgulho do nosso rio e nós precisamos. Eu sou cidadã cabense agora, porque agora eu volto no Cabo. Recebeu também o título de cidadã cabense? Ainda não. Ainda não recebeu ainda? Não recebi ainda não. Preciso que receba esse título. É verdade. Certo? Então, aí, o que acontece? Eu volto no Cabo, então, assim, tô aqui lutando porque nossa principal e maior riqueza é nosso Rio Pirapama, então, que significa peixe que pula, né? Então, assim, vamos para a luta para que a gente possa exigir das instituições que desenvolvam políticas públicas adequadas para tratamento dos nossos esgotos, certo? Então, isso é importantíssimo. Subestações de tratamento, então, nós não temos nenhuma no município, tá certo? É verdade. E você falou uma coisa aí, enquanto a gente ajeita o microfone dela aí, eu só quero comentar uma coisa. Esse estado que está vivendo aí o Rio Grande do Sul de calamidade pública, onde o governador, prefeitos estão preocupados, e traz aí uma reflexão para o Brasil. Você viu que nas manchetes que eu li hoje, falou aí de várias cidades que estão vulneráveis aqui pertinho, no estado aqui pertinho, no Ceará. Não é? E aí você falou uma coisa interessante, né? Não jogar lixo nos canais, nos rios, as construções também irregulares é um outro assunto que nos preocupa. E aí a gente até conversava ontem, né, que o Cabo tem também o seu comitê, né, de contingência, tem que ter um comitê aí atento, porque as chuvas podem cair. O que aconteceu lá em Rio Grande do Sul pode acontecer em qualquer outro estado, não é? E a gente precisa estar se preparando, isso com a equipe técnica, com toda a estrutura. Mandar até aqui um abraço para o Leleco e dizer a Leleco que ele tem nas mãos aí uma grande responsabilidade. Não só ele, mas toda a equipe técnica, Rosa. Olha, nós chamamos isso cidades resilientes. Sim. Então, são cidades que são capazes de aguentar eventos climáticos extremos. Os eventos climáticos extremos se tornam cada vez uma realidade maior, né, no mundo inteiro, não somente no Brasil. E as cidades precisam ser programadas e estruturadas para esses eventos. Então, uma das coisas que nós temos aí, necessidade, é justamente de que as margens dos rios sejam preservadas. Então, assim, as margens dos rios precisam ser cobertas de árvores, precisa se obedecer o Código Florestal. E uma das coisas que o Rio Grande do Sul sofreu foi justamente essa questão. O Guaíba, que eles intitularam como lago, na verdade, ele também é considerado um rio, porque eles passam, o rio tem uma correnteza. Então, o Guaíba, conheço o Porto Alegre, ela é uma estrutura única, né? No sentido de ser um lago e rio ao mesmo tempo. Só que, para ser mais barato e se poder construir nas margens do rio, o governo local classificou o Guaíba como um lago.
Então, o que acontece? Os lagos têm menor proteção das margens das matas ciliares, que são Sim. justamente as matas que estão ao redor dos rios. E essas matas, elas são importantíssimas para que nós possamos o quê? Que ela absorva, as plantas absorvem parte dessa água e evita os alagamentos. Nós temos no Cabo um problema sério, basta a gente ir para Pirapama, né, que a gente vai encontrar ali nas margens do rio Pirapama, né, porque sem mata ciliar. Basta nós irmos para Maçangana que a gente vai ver pessoas que moram muito próximas às áreas dos rios. E o pior, a REURB, ela admite eventualmente que essas casas sejam construídas às margens dos rios. Então, nós precisamos agora não somente trabalhar com a questão de um plano de resiliência que foi aprovado no Senado Federal para que cada município ele apresente um plano de resiliência climático. Sim. Como também é importante que nós, que somos população, tenhamos consciência de que essas margens de rios elas são ocupadas de forma irregular. E essas ocupações de forma irregular, ela traz o que nós chamamos uma dupla vulnerabilidade. Porque as pessoas que são mais suscetíveis de ocupar de forma irregular esses espaços públicos são pessoas pobres. E na sua maioria nós temos também um racismo ambiental. Porque as pessoas mais pobres do Brasil são também pessoas negras. Então nós temos aí o que nós chamamos interseccionalidade dessa questão do preconceito e da violência, tá certo? Isso, ok. Então é um ponto muito importante e isso é um dever dos municípios. Os municípios devem ter ordenamento urbano, né? Então a ocupação das áreas urbanas do município é responsabilidade municipal. Então quando a gente lá na prefeitura, muitas vezes estamos diante, nós estamos diante de situações como pedidos de que as casas sejam demolidas, né? A fiscalização que é feita. Então, assim, nós temos um problema sério, porque, de um lado, o município tem a obrigação de resguardar essas margens, tem a obrigação Sim. de proteger essas pessoas, e, por outro lado, também essas pessoas têm o direito fundamental à moradia. Então, assim, uma questão que nós precisamos debater enquanto sociedade civil e não é um problema partidário, não é um problema de candidato A, de candidato B. É um problema do município. Ok. Agora são 7 da manhã, são 7h15, feita essa leitura aí, dando essa aula aí para a sociedade. Vamos falar de eleições de 2024. Eu queria já que você pudesse falar aí, você até explicar a questão do financiamento de campanha, que é uma pergunta, que é um assunto que interessa a todo pré-candidato, seja ele a vereador ou a prefeito. E aí vem a questão do FEFEC, é isso, não sei se eu acertei, do privado. E como se dá essa divisão? Por favor, microfone aberto. A primeira questão, né? Nós quando escutamos a cifra 4,9 bilhões de reais para todos os municípios brasileiros, fazer o financiamento das campanhas de 2024, a gente diz assim, poxa, que absurdo o governo federal ter essa quantitativa de recursos. Sim. Porém, né, então assim, esse quantitativo de recurso, ele é pouco no sentido de que ele não é capaz de realmente financiar e viabilizar essas candidaturas. Eu sou a favor do financiamento público de campanha. Por quê? Porque assim, nós temos pessoas e partidos políticos, principalmente partidos de políticos que têm mais pautas sociais, que por natureza eles vão ter menos, vamos dizer, correligionários que tenham vinculados ao capital, né? Então esses partidos eles precisam desses recursos de campanha para que eles sobrevivam. E obviamente os partidos que têm mais uma pauta vinculada à defesa dos interesses do capital, ela vai ter necessariamente mais recursos. Mais recursos, recursos, né? Então isso é uma questão óbvia para mim, que é o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem esquerda, nos Estados Unidos você tem direita e extrema-direita, né? Então a direita, que são o partido hoje democrata e que tem algumas pautas sociais muito restritas, e nós temos a extrema-esquerda, que é o Partido Republicano. Mas, assim, então, nesse caso aqui no Brasil, nós ainda temos partidos de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda, né? Como também temos esses partidos na Europa.
Então, isso é um ponto importante. Então, FEFEC significa Financiamento Especial, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, né, que é distribuído em todos os partidos. Os partidos eles vão receber os recursos de campanha de acordo com o número de deputados federais e senadores que esse partido tenha na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, certo? Então, o partido hoje que recebe o maior recurso é o PL. Segundo, se eu não me engano, PT. Eu tenho uma listinha de todos os partidos, os 20 principais partidos, né? União Brasil, né? Então, aí você tem toda essa lista desses partidos que eles têm maior representatividade na Câmara. E a Câmara brasileira hoje e o Senado brasileiro é um Senado de direita, né? Que, então, assim, uma coisa que a gente tem que colocar. E tem uma pauta conservadora muito forte. Por isso que o PL, obviamente, é o partido que concentrou essa maior parte desses recursos, certo? Outra coisa é como esses recursos são distribuídos, né? Sim. O partido político, a partir do ano 2024, vai precisar indicar os critérios de distribuição desses recursos partidários. Então, ele precisa informar o Tribunal Superior Eleitoral quais são os critérios, como se fosse um edital. Sim. E também, nesse ano, nós teremos 3 contas. Uma conta geral, uma conta para as mulheres e uma conta para o financiamento da diversidade racial nas eleições, que é o financiamento das pessoas negras. Inclusive, eu estou com um projeto, né, aí oferecendo aos partidos, debatendo com os partidos, justamente as comissões de identificação racial para as eleições de 2024, que apesar de não serem obrigatórias, é uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, dentro da resolução 23729. Certo? Então, primeiro ponto. Então, esse financiamento vai ser distribuído. Quem vai dizer os critérios vão ser os partidos e eles vão ver justamente quais são as áreas que eles precisam ampliar a sua participação, quais são as áreas que eles têm que financiar para que efetivamente mantenha aqueles pontos. Então, isso é uma coisa que o partido vai decidir dentro de um critério político que ele mesmo vai estabelecer. Isso é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Então, a gente vai ter ali os partidos. Então, o que parece muito, na verdade, é pouco. Então, assim, as pessoas não acham que todo mundo aí, que todo candidato vai receber esse dinheiro, porque nem todo candidato vai receber esses recursos. Nem todos os candidatos vão receber por teto, porque assim você tem um teto do que você pode gastar. Sim. Na última eleição, um vereador do Cabo só poderia gastar, pelo menos de forma oficial, 80 mil reais. 80 mil? E o candidato a prefeito, de forma oficial, só podia gastar até quase 700 mil reais. E não existe um critério muito claro sobre isso, porque em 2015, quando foi criado, foi visto qual foi a média de recursos utilizados nas últimas eleições. Então, por exemplo, Ipojuca tem um teto de 2020 de 1.700.000. E o Cabo Santo Agostinho, com mais do que o dobro da população de Ipojuca, tem um teto de 700 mil reais. Praticamente a metade, né? Menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Então, isso assim, são alguns critérios importantes. Fora que, a partir do dia 15 de maio, foi aberto as vaquinhas eleitorais. Então, as pessoas que querem receber recursos coletivos, né, até o valor de R$ 1.062, se eu não me engano, eles podem fazer uma vaquinha eleitoral. Essa vaquinha, ela está disciplinada nas resoluções e o candidato ele só vai ter recurso, vai ter acesso ao recurso dessa vaquinha se ele for escolhido nas convenções partidárias e a partir do deferimento do registro de candidatura. Então, o fato de você fazer uma vaquinha hoje não significa que você vai utilizar o recurso hoje. E se eventualmente aquele candidato ele não for escolhido, então a instituição financeira vai ter que fazer a devolução desses recursos àqueles que contribuíram. Isso não se confunde com a doação, que a doação pode ser feita no período eleitoral, até agora em forma de Pix, né? Sim. Certo? Então, aí você pode fazer um Pix para o seu candidato. Candidato, né? Certo. Agora são 7h22, eu tenho aqui algum recado. O pessoal do Canil, Romu, Cabo, estão em Goiânia, né, fazendo aí um treinamento lá com a Romu de lá. Estão trocando conhecimento e experiência. O advogado Paulo Farias diz assim, essa conhece tudo sobre direito e sobre a gestão, ou melhor, sobre
má gestão de Queco do Armazém. Provoca para ver. A pastora Cristina Pernambuco, assim, bom dia de paz, que Deus continue dando livramento dessas chuvas fortes. Adson Silva, bom dia Eli, doutora Rosa, infelizmente ela ainda não sabe das cheias do Rio Jaboatão, é isso que ele está colocando aqui. Jaciara Isabelle, deseja a todos vocês um dia abençoado. Você falou aí da questão financeira, mas tem uma questão hoje que é a propaganda, né? Hoje está todo pré-candidato lançando o seu nome, né? Ou o grupo a que ele pertence nas redes sociais. Até que ponto isso é permitido, doutora? Primeiro ponto, a campanha em si é muito curta, são só 45 dias. 45 dias. Então, assim, o fato dessa campanha ter um período muito curto faz com que a pré-campanha seja muito importante. Então, essa pré-campanha significa a presença do candidato naquele local onde ele pretende adquirir os seus votos. Então, na comunidade que ele pretende representar ou entre as causas que são causas de seu interesse, né? Então, por exemplo, Paulo Farias é uma pessoa que faz uma oposição ferrenha ao governo, né? Então, assim, ele tem uma pauta clara de tipo de pessoa que vai atrair para o grupo dele, né? Para a votação dele, certo? Então, isso é um ponto interessante para a gente fazer essa avaliação. Nesse caso, especificamente, as pré-campanhas, elas podem ser feitas, elas devem ser feitas e elas são muito mais importantes do que os 45 dias de campanha. Sim. Certo? Vamos dizer, os 45 minutos mesmo, finais, os 45 dias. Né? Que é quando a pessoa vai divulgar o número que vai ser eleito, quando a pessoa vai fazer pedido explícito de voto, mas a pré-campanha pode-se fazer a divulgação dos atos do candidato, pode-se fazer a divulgação do plano de mandato, no caso dos vereadores, ou de plano de governo, no caso dos prefeitos, né? Porque o plano de governo ele tem que estar dentro do registro, né, do candidato. Então, no caso especificamente, aí a gente vai ter a necessidade de que esses candidatos efetivamente passem a debater com a comunidade quais são os problemas da comunidade e como eles se propõem a ajudar a resolver. Porque candidato a vereador, o vereador ele não pratica política pública. Quem pratica política pública é o gestor. É a gestão municipal. Mas o vereador tem a função de tanto trazer as pautas, como a função principal de fiscalizar os atos dos gestores. Então é muito importante que nós tenhamos vereadores efetivamente empenhados nesse processo de fiscalização, tá certo? Ok. Deixa aí para o apoio cultural e já volto aqui com a Rosa Freitas, que é advogada, professora e também escritora, né? Está aí com vários livros escritos referentes às eleições de 2024. Eu volto daqui a pouquinho pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Chama a família e vem pra cá. No Chácara vem almoçar. Sabor incrível para você. No restaurante Chácara, venha conhecer. Venha para o restaurante Chácara. Temos pratos deliciosos, salões para eventos, playground, fornecimento para empresas e delivery. Ligue 81999690240 ou visite-nos na rua Trapiche, número 1, Vila Social, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Siga-nos, @RestChácara no Instagram. Restaurante Chácara, sabor e qualidade há mais de 30 anos. Restaurante Chácara. Prêmios, informações e tudo que acontece na sua Calheta FM. @Rádio Calheta FM. Siga, curta e convide os seus amigos. @Rádio Calheta FM. Calheta FM é cidadania em ação. O show da manhã tem tudo que você mais gosta. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. Saudade. Dias chegadas, partindo pra uma. Lançamentos. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E muito mais. Show da Manhã, o programa mais completo das suas manhãs. Comigo, Vitória Camila, de segunda a sexta, às 9 horas. Espero você. Eu vi no embalo desse som. Tá gostoso
verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta, 98,5. O assunto aqui é as eleições 2024. Eu tenho um recado aqui para minha conversa. Assim, bom dia, Batata. Batata, eu escutei mesmo que o dinheiro destinado às campanhas eleitorais é pouco. Tenho certeza que se o povo fosse consultado sobre o financiamento de campanha, o povo, na sua maioria, não queria seus impostos destinados aos políticos. O meu dinheiro, no caso deles, o meu dinheiro vai financiar ou financia José Disseu, condenado no Petrolão, no Mensalão e a lavagem de dinheiro. Você acha que o povo quer financiar esse tipo de coisa? É o que pergunta o Paulo. O Paulo é sempre polêmico. Correto. E ele pergunta aí da Coab, Paulo da Coab. Primeiro ponto, né? José Disseu ontem teve sua condenação cancelada. Então, apesar de se você chamar Zé Disseu hoje de ladrão, você pode ser processado, né? Porque não foi Pode provado. responder, né? Pode na responder, justiça. né? Responder na justiça, certo? Não defendo o PT, não estou defendendo partido nenhum. Mas eu considero que na situação brasileira é importante que nós tenhamos o financiamento coletivo, financiamento público de campanha, certo? Quando a gente evoluir para que nós tenhamos um financiamento coletivo, como se ocorre nos Estados Unidos, apesar de que o financiamento dos Estados Unidos tem, o governo americano é muito plutocrata, por exemplo, republicanos ou democratas, ele vai ser o candidato àquele que conseguir arrecadar mais recursos dentro do próprio partido. Sim. Né? Então isso gera também algumas disfuncionalidades. Então a campanha ela tem custos, ela tem o partido, a gente tem um fundo partidário e tem um FEFEC. No caso especificamente os candidatos, principalmente os que não têm recursos, eles precisam efetivamente ter um certo tipo de ajuda, né? Porque a campanha ela vai ter um custo. Eu tenho uma opinião que eu sou favorável, né? Mas assim, nós vivemos numa democracia e as pessoas podem ter opiniões diversas da minha. Então, assim, a opinião dele não me atinge nesse sentido, né? No sentido de que eu não me sinto constrangido em relação a ter uma opinião divergente. Ok. Agora são 7h30. Um outro assunto aqui. Por exemplo, a gente sabe que em toda campanha se produz o jingle, né, de campanha. Aí a minha pergunta, se isso já pode ser vinculado, se não é, se ainda é cedo. E também a questão das paródias. As paródias, elas foram praticamente proibidas nessa campanha. Proibidas. No sentido de que, para que se tenha uma paródia, é preciso que o compositor autorize a utilização da paródia. Então, inclusive, ele pode requerer o pagamento de direitos autorais pela utilização de sua paródia. Certo? Então, assim, praticamente nós temos aí a criação de um novo mercado fonográfico para quem quer utilizar paródia, como também a necessidade de que os jingles sejam confeccionados em especial de forma única para aquele candidato, para evitar justamente o sistema de paródia. Isso foi uma proposta que foi feita, inclusive, por Marisa Monte, dentro das audiências, representando os músicos brasileiros que se sentiam incomodados pela utilização dessas paródias. Recentemente também, o candidato Haddad foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, se eu não me engano, porque foi utilizada a música de Paulo Toller, mas não foi uma música feita pelo partido por ele, foi utilizado pelos correligionários dele, né, pelo público, não foi, né, música oficial, que era justamente aquela fazer amor de madrugada, Sim. Amor com jeito de virada, que era justamente a ideia de que Haddad pudesse virar em São Paulo a intenção de voto para o governador. Então isso é um ponto interessante que a gente tem. Então as paródias, dessa vez, elas são limitadas no seu uso, que precisam de autorização do dono... Do compositor, né? Não compositor, do titular dos direitos autorais. Porque, Certo. por exemplo, eu posso ser compositora de uma música e vender a minha música. Sim. A obra de Belchior já estava toda vendida quando ele morreu. Então, assim... Então, a gente tem esse lado, que os direitos autorais é um direito imaterial e ele pode ser cedido, pode ser vendido. Você falou uma coisa interessante aí na questão das paródias. Por exemplo, o cara tem um amigo, tem amigos, e geralmente o cara pega uma base de uma letra, né, e coloca uma outra letra em cima que traga benefícios para o candidato. É isso para quem está em casa entender. É o que é uma paródia. Por exemplo, assim, meu primo, ele foi candidato...
lá em Ouro Velho, Paraíba, era vereador de Ouro Velho por 2 mandatos, Antônio Carlos Freitas Nunes. Sim. Aí ele tinha, a música dele era, como era? Antônio Carlos de Carlita, é uma certeza, que lembrava aquela música de Alceu Valença, né? Alceu Valença. Então isso era um tipo específico de paródia, né? Então paródia quer dizer justamente você tirar uma letra, em geral, utilizando o tom jocoso. Eu considero que, do ponto de vista jurídico, isso foi uma aberração que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Por quê? Nós temos a paródia, admitida dentro de todo o nosso sistema. Inclusive, livros clássicos, como o de Goethe, na verdade, são histórias que já existiam na época e ele transformou aquele livro. Então, utilização de um material que já existe é uma forma até de divulgar uma música, pode ser até benéfico para o compositor. Mas aí Marisa Monte e outros compositores, inclusive também tem uma polêmica com o Renato Russo, né, que estava utilizando as obras dele para veicular informações de direita e ele não aceitava, né, porque ele era uma pessoa de esquerda e tal. Eu considero que esse tipo de situação ela não deve prosperar. Até porque é um ponto importante. Depois que você faz uma composição, depois que você cria uma letra, quando você é artista, a obra ela tem um desdobramento muito maior do que o seu compositor. Então, a nossa lei dos direitos autorais permite a utilização de paródia. E o Tribunal Superior Eleitoral, ignorando a lei de direitos autorais, ela vai e admite que as paródias não possam ser realizadas. Então, ela criou uma nova situação jurídica, né, através de uma resolução, quando nós temos uma lei que permite, certo? Então, assim, mas eu não vejo a possibilidade do candidato ter sucesso judicial nessa empreitada. Sim. Então, apesar de eu achar injusto a proibição de paródia, eu não recomendo a um candidato que faça, porque ele com certeza vai ser multado e com certeza aquela música vai ser retirada de sua campanha. Um outro assunto que eu tenho conversado com alguns especialistas e ontem eu tive essa conversa também com 2 advogados, é a questão da inteligência artificial. Hoje a gente percebe não só no Cabo, mas no Brasil, a gente percebe que muitas vezes se coloca lá um camarada que é político dançando, que ele não dançou aquela música, mas aí você cria com a inteligência artificial. Por exemplo, eu conversava ontem com um colega desse, Batata, eu posso pegar a tua voz, tá certo? E fazer uso da inteligência artificial, e você vai fazer um texto, você vai fazer uma leitura de um texto que você não fez na prática. Você está usando a inteligência artificial. E existe lei que puna esse mecanismo, não? A inteligência artificial ela pode ser usada dentro do período eleitoral. Pode ser usada? Pode ser usada. Agora, ela tem que ser, primeiro, não pode veicular desinformação e, segundo, ela precisa ser indicado que houve esse uso dessa inteligência artificial, certo? Obviamente, também vai ter os direitos personalíssimos. Batata pode não querer que a voz dele seja veiculada, né, para determinado candidato ou determinada campanha. Então, assim, Batata tem um direito personalíssimo de usar essa voz dele maravilhosa, né, a voz do Cabo, então, da forma como ele considera adequado, certo? Então, por causa disso, assim, você tem que ter aí os direitos os direitos individuais personalíssimos e, do outro lado, a questão da desinformação. Então, nós chamamos isso tecnicamente de deepfake. As deepfakes, elas são justamente com a finalidade de veicular uma informação falsa. Por exemplo, que seria informação falsa? O apoio eleitoral de Batata a determinado candidato. Então, Batata nunca por exemplo, pode utilizar a imagem e a voz. Nunca disse que votaria em X nem Y. Mas eu faço uma deepfake e tem lá dizendo que Batata vai votar no candidato X. Então, isso é chamado de deepfake. Então, a desinformação é vedada pela Justiça Eleitoral, mas eventuais utilizações de inteligência artificial, ela não é proibida. Inclusive, isso é um ponto muito importante para a gente entender que grande parte hoje do que a gente utiliza, aí você vê várias inteligências artificiais que usam a voz, e em Hollywood, né, os artistas, eles entraram em greve
por causa da utilização de imagem deles, ad eterno, né, que eles não concordaram com essa utilização, nem a utilização da voz. Então, isso daí já é uma pauta que se tem no meio artístico para não ser utilizado essas imagens. Você pode ceder o direito de imagem, como você também pode fazer a cessão do direito da voz. E os estúdios de Hollywood incluíram essas cláusulas como cláusulas, e eles consideraram essas cláusulas abusivas. Ok. Agora são 7h38, na linha eu converso com o ouvinte. Bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. É Ildes aqui de Garatu, Batata. Oi, Ildes. Qual é a tua contribuição ao programa, Ildes? Bom dia a você, Batata. Bom dia a sua convidada. Eu queria saber, tanto da sua convidada quanto de você, Batata, a gente concorrer a um cargo, fazer um concurso público, um concurso estadual ou federal, estudamos, passamos noites e noites acordados, aí para uma empresa, feita até fã de muitas empresas que tem por aí, temos que se preparar porque a sabatina é grande. E por que para ser vereador só basta ter o segundo grau? Tem gente aí que não sabe nem falar em cima do trio, em cima do palanque. Como é que essa pessoa é eleito vereador, ele não cria um projeto, não sabe o que é um projeto, mas ele vai lidar com educação, saúde e segurança. E a situação financeira da cidade que ele reside. Como é que uma pessoa dessa pode ser vereador? Porque o nosso Estado, porque o Brasil adota isso. E do meu ponto de vista, deve ser uma pessoa estudada educacionalmente, formada. Não contra, nada contra que tenha essa... não tem um grau de qualidade bom. Nada contra. Mas eu acho que está assumindo cargo nesse nível, deveria ser bem formado, bem instruído, para que a política não se acabe mais do que já está acabado de destruir cada vez mais o cidadão brasileiro. Ok, meu irmão. Muito obrigado, Eudes. Para você um bom dia, viu? Na outra linha a gente conversa com outro ouvinte. Bom dia. Bom dia, Batata. Aqui é o Luiz Mário. Diga, Luiz Mário. Baixa um pouquinho o seu rádio aí, Luiz Mário. Baixa um pouquinho o seu rádio, que está gerando microfonia aqui pra gente. Baixa um pouquinho o seu rádio. Né? E qual é a sua contribuição ao programa? Eu baixei. Veja só. Sobre financiamento de campanha. Eu sou ferrenho contra o país, o nosso querido Brasil. Que o Brasil é maravilhoso, que não presta são alguns políticos e alguns empresários ladrões. Mas veja só, como é que o país gasta 50 bilhões, foi o que foi gasto na última eleição para deputado, senador e do presidente? 50 bilhões de reais. Bilhões. Então, esse dinheiro investe na infraestrutura, no transporte público, nas rodovias. Quando eu vejo aquela rodovia da soja, lá pro lado do Pará, não sei de onde, Mato Grosso, os caminhões atolando, aquilo é uma vergonha. Agora, gastar em política, eu acho que cada um deveria ir por si. Ok, meu irmão. O pobre não se meta. Agora é isso aí. Ok, obrigado. Tá aí a participação do Eudes e do Luiz Mário, né? Como diz, é o contraditório, a democracia. Primeira coisa, nós temos a ilusão de que as pessoas, pelos fatos de serem letradas, né, de ter um mestrado e um doutorado, inclusive, assim, eu tenho um mestrado e doutorado, ficaria feliz que eu teria um Você tem vários títulos, né? Mas no caso especificamente, isso é uma ilusão. O fato da gente achar que uma pessoa, por ter formação, ela vai se interessar efetivamente pelos interesses do povo, né? Então, isso é um primeiro ponto. A política, nós somos técnicos, inclusive eu sou advogada da prefeitura, para orientar e para ajudar no processo de gestão. Então, os servidores públicos que são efetivos, né, inclusive os comissionados também deveriam ter necessariamente uma atribuição e uma formação para atuar, e muitas vezes nós temos, inclusive, pessoas que não têm nem formação para ser secretário, né, aqui, e que não sabe de nada da sua pasta. E pior, que também não quer escutar o servidor público que sabe. Então, nós somos efetivamente ignorados pelo processo de gestão. Mas, porém, nós não precisamos, para um político ser eleito, ele só precisa ser alfabetizado. Ele não precisa, inclusive, ter nem primeiro nem segundo grau, nem precisa ter formação superior. A formação superior não garante que o político seja bom. E nem a formação também vai garantir que ele vá trabalhar pelos interesses do povo. Sim. Certo?
E outra coisa, assim, eu sou contra que cada um financie sua própria campanha, porque senão somente os ricos financiariam suas campanhas. Então, por exemplo, o que é que um trabalhador rural vai financiar sua campanha? A bancada do agronegócio no Brasil, ela é muito maior do que a bancada dos trabalhadores rurais. Então, o que é que se explica isso? O que se explica é que... A bancada da bala também. A bancada da bala, que o poder, né? O poder, ele geralmente também, do lado do poder também está o dinheiro. Então, nós temos que utilizar isso daí como uma forma de reequilibrar essa balança extremamente desequilibrada. Na verdade, a gente não tem como reequilibrar. A gente só dá uma puxadinha do lado, certo? Sim. E outra coisa, a gente não pode confundir uma dotação orçamentária com outra. A lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, ela aprovou, né, a lei anual, né, a gente vai ter essa aprovação desses recursos de campanha, e temos também um conjunto de leis que também vão, um conjunto de investimentos em infraestrutura. Agora, se esses investimentos não são feitos de forma adequada, significa que nós, eleitores, né, não exigimos dos nossos políticos que isso seja feito. Ok. Eu estou quase encerrando, mas tem aqui, pastor Carlos Henrique, é isso? Isso. Aí diz assim, sobre os animais soltos na PS60, né, é constante isso, colocando em risco não só o condutor, mas seu familiar. Está dando o recado dele aqui. Deixa eu ver, Jefferson Santos diz assim, bom dia meu amigo, encontro de quê? Dos escritores, é isso? Sexta-feira, dia 24, às 15 horas, no Palácio da Cultura. Aragão Esmeralda assim, parabéns pelo programa. O Adson Silva assim, doutora, quem aprova as leis orçamentárias é o Poder Legislativo? É a pergunta dele, por favor. Primeiro, a lei orçamentária anual, né, plurianual, e a lei de diretrizes orçamentárias, elas são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo respectivo, prefeito, governador ou presidente. Agora, elas são encaminhadas para a Casa Legislativa, e na Casa Legislativa elas são debatidas e votadas. Inclusive, elas também são objetos de emenda, que são justamente essas emendas parlamentares, né? Que os vereadores do Cabo Santo Agostinho, eles têm uma cota, se eu não me engano, de mais ou menos 600 mil reais. Certo? Então, as emendas parlamentares são as emendas feitas ao orçamento justamente por esses políticos, certo? Então, hoje uma parcela do orçamento, eu acho que 2% do orçamento, é sujeito à questão das emendas parlamentares. Eu estou encerrando, mas tem duas perguntas ainda. Uma questão que o Wilson falou lá, que é a questão da utilização, que diz que o político muitas vezes não sabe nem se pronunciar no trio ou no carro de som. Até que quando isso vai ser permitido. E o Gerson Santos, que é cordelista, ele pergunta aí para a doutora Rosa se eu posso fazer um cordel para um candidato ou candidata, se isso é permitido. Por favor. Você pode fazer um cordel para o candidato, eu também faço cordel. Se também me pagar, eu também vou fazer um cordel. Um cordel, né? Certo. Tá certo, também escrevo poesia, sou lá do Eu não escrevo, mas eu posso fazer a campanha pagando, aí faz. Mas Batata vai colocar a voz dele, a gente escreve o cordel e tá tudo certo. Então, você pode sim fazer um cordel para um candidato, inclusive divulgando quais são as propostas desse candidato. Ele pode fazer essa encomenda para você e você atuar como profissional da área, emitindo inclusive nota fiscal pela utilização, pelo seu serviço prestado. Isso é possível sim. É interessante também. Qual foi a outra pergunta? A questão do carro de som e trios. O carro de som não pode, rua acima, rua abaixo, o carro de som não pode mais ficar fazendo barulho, dizendo. Eu me lembro quando aquele candidato 15615, né, em Recife, foi eleito como candidato mais votado, sem ninguém saber nem quem ele era. Então, isso não é mais possível nessas eleições. Nós não podemos ter carro de som para cima e para baixo. E os alto-falantes, eles só podem ser utilizados até 200, ele tem que ser fixo e ele só pode ser utilizados até 200 metros, né, pelo menos 200 metros dos órgãos públicos. Hospitais, prefeitura, Câmara Municipal, escolas. Tal. Então, praticamente, nós vamos ter uma campanha silenciosa esse ano. O trio elétrico e os alto-falantes podem acompanhar as carreatas e as passeatas. Porém, as carreatas esse ano, apesar de continuarem possíveis, a utilização do combustível nas carreatas deve ser informada ao Tribunal Superior Eleitoral, o que praticamente inviabiliza as carreatas, né? Porque se você está abastecendo os carros ali, você teria que informar isso
as carreatas, passeatas, caminhadas, elas precisam ser informadas pelo menos 24 horas às autoridades policiais, para que elas possam fazer justamente nas ruas fechar a rua, né, garantir a segurança, organizar o trânsito, certo? Eles não são proibidos, os candidatos podem fazer, mas eles precisam avisar com antecedência. Ok. Então, o carro de som e alto-falante pode ser utilizado durante as caminhadas, passeatas e carreatas. Eles não podem ficar rua acima, rua abaixo, como se tinha antes. Tá Se tinha certo? antes, né? E até incomodando as pessoas. A poluição também. Poluição visual. sonora. A poluição sonora fica até 80 decibéis. Sim, decibéis. Se eu não me engano. E mesmo nessa utilização. E outra coisa, a questão da panfletagem, né? Que a poluição visual, né? Você jogar panfletos, né? Justamente assim, principalmente nos próximos locais de votação. Porque tem muita gente que pega aquele papelzinho do chão e vota naquele candidato e pronto, não sabe nem quem está votando. Sim. Isso também não vai poder ser feito. Então, o candidato e o correligionário, né? Os candidatos, eles são responsáveis pelos que os seus correligionários fazem. Então, eles têm que ter muito cuidado com quem está junto. Ok. Doutora Rosa Freitas, a gente está agradecendo aqui pela sua vinda aqui à Rádio Calheta hoje. Deixa eu fazer só uma divulgação. Ó. Sim. Ó, eu tenho 6 livros que já estão, acho que 5 já estão disponíveis na plataforma Hotmart, são livros online. Sim. Tem um livro chamado Federação Partidária, tem um livro Direito das Mulheres na Política, outro livro Cotas Raciais, o Desafio Eleitoral, outro livro é Representantes LGBTQIPN+, né, e Eleições. Outro livro, se eu não me engano, meu Deus, Direito do Marketing Digital, né? Nas Eleições e letramento Digital, LGPD e Eleições. Então são esses 6 livros. E o Direito Eleitoral para Vereadores, versão 2024, deve também entrar na plataforma para ser vendida a partir da próxima semana. Próxima semana. Aí é só acessar. Você vai na plataforma do Hotmart, Rosa Freitas Educação e Cidadania, e faz a aquisição dos livros. Certo? Tem lá, cada livro tem um valor diferente. E aí baixa no próprio digital. O livro é digital. Não é físico, é digital. É físico. Inclusive, assim, eu estou em dúvida se eu faço esse direito eleitoral para vereadores e vereadoras, né? Que vai ter também um acréscimo, que é um apêndice para direito eleitoral para prefeitos, se eu faço ou não esse livro de forma física. Uma dúvida que eu ainda vou decidir até a próxima semana, o que eu vou fazer. Ok. Muito obrigado e uma excelente quarta-feira para você. Muito obrigado, Eli. Olha, eu sempre estou disponível, assim, porque a minha função na vida, né, o meu propósito é divulgar conhecimento, de tentar ajudar para que nossa sociedade se torne uma sociedade melhor. E dentro dessa perspectiva também estou disponível. Então, nós temos nosso encontro mensal para que a gente vá tirando dúvida, né? Como você não é candidato, você vai poder ter o seu programa a partir de 1º de julho. É verdade. Mas se você, por acaso, fosse candidato, você só poderia fazer a apresentação do seu programa até o dia 30 de junho. 30 de junho, não, né? De junho. Junho, porque exige que os radialistas, apresentadores, né, que tenham esses programas se afastem para não ser um tipo de propaganda, assim, desequilibrar a balança eleitoral. Ok. Certo? Obrigado. A gente volta amanhã para tratar do Maio Amarelo, né? Vamos estar aqui com 2 técnicos da Gerência de Transporte e Trânsito do Cabo Santo Agostinho. A gente volta, na sequência tem um Rádio Mulher.